Olá, prezados, boa tarde, tudo bem? Vamos aguardar mais 5 minutinhos para a gente dar início ao encontro PDD. Obrigada.
Olá, boa tarde a todos, bem-vindo novamente. Vamos dar início aqui mais um encontro PLD. Gostaria de fazer alguns combinados, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, um comentário, para colocar no chat, lembrando de colocar para todos os membros da equipe. Eu vou chamar agora para dar início aqui ao nosso evento, o gerente de preços Humberto. Obrigado, Lilian. Boa tarde a todos. Só pegar o ponteiro aqui e a gente já dá início ao nosso segundo encontro, né, do PLD referente ao mês de novembro, né, no qual a gente aborda aí as principais características do comportamento do PLD para essa primeira quinzena do mês de novembro. Vou dar sequência aqui. Só lembrando, né, como a Lilian já comentou, a gente pede para que qualquer pessoa que tiver alguma dúvida referente aos temas aqui abordados, que elas sejam encaminhadas através do bate-papo, sendo encaminhado para todos os membros de equipe, né? Ou se alguém tiver alguma dificuldade, através do bate-papo aqui, pode ser encaminhado também através do e-mail de preco@cce.org.br. E qualquer dúvida, né, que não seja referente aos temas aqui abordados ou que se tenham após o encontro, a gente pede para que seja enviado para atendimento@cce.org.br ou pelo telefone 0800 881 2233. Só relembrando, né, o objetivo do nosso encontro é discutir tecnicamente as informações relacionadas ao PLD e as publicadas nos nossos boletins, buscando tratar da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados da cadeia de programas, com base na Resolução 1032 de 2022. A gente busca, então, apresentar as principais modificações nos arquivos de entrada dos modelos de formação de preço, analisar os principais fatores que influenciaram a formação do PLD e a validação da adequabilidade dos dados, procedimentos e resultados. Buscando aqui, então, estreitar o relacionamento com os agentes, abrir espaço para recebimento de sugestões para aperfeiçoamento deste evento e dos boletins, além de apoiar os agentes nas suas análises de mercado, reforçando a transparência e a simetria na divulgação das informações publicadas pela CCE. Bom, em relação aos pontos de destaque, eu já passo a palavra para a Fernanda, para ela comentar um pouquinho em relação aos pontos de destaques que temos neste encontro. Obrigada, Humberto. Boa tarde a todos. Passando então aqui para os pontos de destaque, a gente traz, como de costume, primeiro os pontos de destaque em relação às FTs. Então, o primeiro item aqui que a gente tem, a gente traz as versões em uso de cada um dos modelos oficiais. Então, aqui do New Wave, Decomp, GVASP e D100. E aí a gente tem também que foi aberto uma FT no dia 20 de setembro, tanto do New Wave quanto do Decomp e a GVASP. Essas duas últimas aqui, elas estão sendo realizadas em conjunto. A FT New Wave, ela está em validação agora nas FTs, a versão 28.8.2, e a próxima reunião vai acontecer amanhã, às 9h30 da manhã. O convite para essa reunião já foi enviado, e caso você não tenha recebido ou queira fazer parte da mailing list, basta enviar aqui um e-mail para ft-newwave@ons.org.br. Com relação ao FTD Comp, a versão em validação é 31.10. A gente ainda não tem a próxima reunião definida, e aqui também tem o mailing list para quem quiser se inscrever. A FT de VASP, como ela é em conjunta com a Decomp, as informações então aqui são a mesma. A única coisa é que a versão em validação é a 9.1.2. E com relação ao FTD 100, a gente não tem uma previsão de início da próxima FT, e também tem aqui a mailing list para aqueles que quiserem receber informações. Próximo ponto de destaque que a gente traz aqui é com relação ao GT Metodologia. As atividades do ciclo atual, elas estão em andamento. Aqui nesse momento que a gente estaria aqui no início da segunda quinzena de novembro, é o momento da avaliação individual das melhorias e também da validação com os agentes. A parte de validação com os agentes está sendo realizado nas FTs, em que os temas referentes ao GT Metodologia são relacionados ao New Wave híbrido e ao fontes intermitentes. Apesar dessas duas modificações serem principalmente no New Wave, as FTG, VASP e Decomp também, elas estão contando com algumas modificações para serem validadas. E aqui para se inscrever no mailing do GT Metodologia, quem quiser é só enviar um e-mail para gtmet.cepamp.cce.org.br.
Aqui o próximo ponto de destaque é com relação à 7ª reunião com os agentes do GT-MMGD. Essa reunião ocorrerá, então, no dia 1º de dezembro, às 10h30 da manhã. O convite já foi enviado, mas a gente deixa também aqui o link da reunião e a senha. Quem quiser ter acesso aos materiais das reuniões anteriores, a gente deixa também aqui o link do CTP-MOPLD. E aqui no dia, né, no dia 1º de dezembro vai ser apresentado, então, o processo de atualização da MMGD nos modelos e nos decks, resultados de testes de sensibilidade em toda a cadeia de modelos e referente a esse estudo aqui da inclusão da MMGD na previsão de carga. Então, aqui está a pauta da reunião para aqueles que quiserem participar e tiverem interesse. E, por fim, aqui o próximo ponto de destaque em relação ao GT restrições hidráulicas. Então, a coordenação do GTRH, ele disponibilizou uma nota técnica elaborada aqui no âmbito desse GT, que está disponível aqui no site do CTP-MOPLD e trata sobre o estudo de caso dos condicionantes e diretrizes hidráulicas da bacia do Rio São Francisco. Para aqueles que quiserem contribuir, as contribuições podem ser realizadas até o dia 18 de novembro, e aqui a gente também deixa o link no site do CTPMO disponível para aqueles que quiserem olhar a nota técnica. Agora eu passo a palavra aqui para o Zambuja. Boa tarde a todos. Obrigado, Fernanda. Dando continuidade, que a gente vai falar um pouco do cenário meteorológico verificado nessa primeira metade do mês de novembro. Aqui, inicialmente, pessoal, a gente trouxe as precipitações acumuladas das 2 primeiras semanas operativas de novembro. Na parte de cima, primeira semana operativa, na parte de baixo, segunda semana. À esquerda são os acumulados de precipitação, e no segundo mapa, anomalia, o quanto esses valores estão acima ou abaixo da média histórica. Para a primeira semana, tivemos episódios de chuvas generalizadas de maneira geral nas principais bacias do SIM, tivemos acumulados acima da média histórica, tanto dentro ou acima da média nas bacias do Submercado Sul e também incremental de Itaipu e Paranapanema no Sudeste, e também toda essa faixa beneficiando praticamente todo o trecho da bacia do Rio Tocantins, Xingu e todo o trecho do São Francisco. Considerando o que foi previsto lá no início do mês na revisão 0, para as bacias que utilizam o modelo chuva-vazão SMAP, aqui em amarelo é o acumulado que foi previsto para essa primeira semana lá no início do mês, e o azul efetivamente verificado, e os números referem-se ao delta, o quanto esses valores ficaram acima ou abaixo do previsto. Fica bem claro aqui pelos números em vermelho que os volumes foram, embora tenha ocorrido chuvas significativas, foram frustrados na maior parte do centro-sul, pegando o sudeste e Submercado Sul, e acima do que estava sendo previsto na bacia do Rio São Francisco, Tocantins, trecho de Xingu e Telespires também. Já para a semana 2, segunda semana operativa, nós tivemos na metade da primeira semana, no dia 1º de novembro, um avanço de uma massa de ar frio bem intensa, que causou uma redução expressiva das temperaturas e também impossibilitou um cenário propício à precipitação expressiva na maior parte do país. E quando a gente vê o mapa de anomalia para essa semana, fica bem claro déficit de precipitação em praticamente nas principais bacias do SIM, exceto nessa faixa norte, beneficiando aqui o trecho do Baixo Tocantins e alguns pontos do Submercado Norte. Em termos do que foi previsto e verificado, desvios marginais, eram poucos volumes de precipitação prevista. Rebatendo essas informações da perspectiva de IENA, aqui a gente traz para cada um dos submercados o valor por semana operativa da revisão 0, indicada pela cor cinza, e em laranja a revisão 1, a atualização da expectativa para o mês na primeira revisão do mês de novembro. A gente nota aqui, com exceção do Nordeste e Sul, Nordeste e Sul nós tivemos um acréscimo da expectativa de IENA para o mês, e no Norte e Sudeste uma redução mais significativa aqui de 2 GB
no Sudeste, passando de 96% para 89% da MLT. Mas o ponto de atenção que a gente chama é que, diferentemente do Sul, que tem essa tendência de decréscimo ao longo do mês, tanto o Norte quanto o Nordeste e Sudeste tem essa tendência de acréscimo, bem como a gente espera dentro do mês, bem como a gente espera do comportamento da ENA para esses submercados em termos históricos. Agora, trazendo a previsão da revisão 2 para a terceira e quarta semanas operativas, aqui a gente trouxe as previsões do ensemble do GFS, os modelos que servem de insumo para o modelo Schwarzschild SMAP. E para a semana 3, nós tínhamos a perspectiva de retorno das chuvas tanto no Sudeste quanto no Sul, e para a semana 4, uma previsão de um bem característico de uma zona de convergência de umidade, com chuvas desde o norte até o Atlântico adjacente ao Sudeste, beneficiando a porção leste do Sudeste, bem como a gente está indicando aqui pelo apontador. Considerando o que foi previsto na revisão 1, na revisão 2 para a semana 3, a gente tem uma tendência de redução nas chuvas para o Centro-Sul, pegando as principais bacias do Mercado Sul. Lembrando que esse gráfico aqui, ele está indicando mais à esquerda aqui, mais ao norte, até o extremo sul do país. E indicado aqui pelos números em azul, a uma perspectiva mais otimista dos acumulados de precipitação para a semana 3, nessa faixa que pega desde o trecho de Telespires, a bacia do Rio Xingu, Tocantins, até a bacia do Rio Grande. E para a semana 4, quarta semana operativa de novembro, lá na revisão 2, indicando um cenário de deficitário de precipitação no Centro-Sul e maiores volumes acumulados nessa faixa mais ao norte do país. Fazendo aquele mesmo exercício da ENA para o mês, a revisão 2 aqui agora a gente incluiu uma linha verde, que é a segunda revisão para o mês de novembro, e neste caso tivemos redução em todos os submercados na expectativa da ENA para o mês, exceto no submercado Nordeste, passando aqui de 65% para 83% da MLT. Em termos de megawatt médio, não é um valor tão expressivo, bem como essa queda do Sudeste e do Sul. No Sul caindo quase 2 GB, passando de 101 para 83% da MLT. E do Sudeste, 1,6 gigawatts médios, passando de 89 para 84% da MLT. Em termos mensais, aqui é um exercício que a gente sempre mostra. Aqui a gente traz para cada um dos submercados, em termos médios mensais, ainda falando em termos de ENA, a gente traz em amarelo o mínimo do histórico, em azul mais escuro a MLT, em cinza o verificado imediatamente no ano anterior para fins de comparação, e aqui em laranja com os valores percentuais, o valor efetivamente verificado em 2022. A gente lembra que no início do ano nós tivemos valores acima da MLT, tanto no norte quanto no nordeste, quanto no sudeste. O sudeste já a partir de março vindo abaixo da MLT, mas o norte perdurando com valores acima da média histórica até maio. E o sul começou bem ruim, teve um acréscimo expressivo aqui ao longo do mês ao longo da estação de outono, teve uma nova queda e tem tido essas oscilações, valores abaixo, acima da MLT, abaixo, acima, até a nossa revisão 2 com aquele 84% de MLT. Uma tendência de decréscimo aqui de outubro para novembro, bem como a média histórica nos indica, mas mantendo valores superiores ao ano anterior, como fica bem claro aqui, o cinza a ENA verificada em 2021. Para o Nordeste, Norte e Nordeste, Norte, Nordeste e Sudeste, essa tendência de acréscimo de outubro para novembro, bem como a média histórica já nos indica que é esse cenário que a gente espera que ocorra em termos de ENA. Em termos de SIM, a revisão 2 indicando 90% da MLT, ocupando aqui, ranqueando dentro do nosso histórico desde 31, ocupando aqui o 31º pior novembro do histórico em termos de ENA para o SIM. Agora falando um pouco dos valores previstos aqui, pessoal, a gente trouxe para uma janela que pega toda a segunda metade do mês de novembro até os primeiros dias, até o início da primeira semana operativa de dezembro. Previsões de análise do dia 16/11 da 0T do GFS, ou seja, tem 31 previsões de precipitação aqui nesses mapas.
O que a gente traz é acumulados em 3, 5, 7, 10 e 15 dias. O que fica bem evidente é que hoje a gente está num cenário de zona de convergência de umidade, beneficiando não uma faixa que seria de maior interesse que pegando Grande, Paranaíba e até o trecho Serra da Mesa para armazenamento, mas deslocado um pouco mais ao norte, beneficiando mais as bacias do rio São Francisco, Tocantins e também bacia do rio Xingu. E quando a gente nota o acumulado pelo menos até 10 dias à frente, a gente espera que as chuvas ocorram em maior volume justamente nesses locais, e déficit de precipitação na maior parte do centro-sul do país. E o acumulado até 15 dias à frente deixa bem claro essa perspectiva que para essa segunda metade do mês de novembro, uma janela que pega até os primeiros dias da primeira semana operativa de dezembro, os maiores acumulados de chuvas devem ser verificados nas bacias do rio São Francisco, Tocantins e bacia do rio Xingu. Falando aqui das temperaturas, antes a gente entrar na parte da carga, falar um pouco das temperaturas que já foram verificadas ao longo das 2 primeiras semanas operativas de novembro. O tom de cor aqui já deixa bem claro, o tom de cor fria seriam temperaturas abaixo da média histórica, o tom de cor quente acima, e fica bem evidente aqui aquele episódio que a gente já destacou anteriormente, no início do mês, com redução expressiva das temperaturas. Fica bem claro aqui temperaturas muito abaixo do que a gente espera para o mês de novembro, na maior parte do país, com destaque aqui para os principais centros consumidores, as capitais do Sudeste e também parte do Sul. Devido à intensidade dessa massa de ar frio, ela perdurou até boa parte também da segunda semana operativa, ou seja, indicando uma primeira metade do mês de novembro com temperaturas bem abaixo do que a gente espera para o mês de novembro. Só destacando aqui para quem vai acessar o material depois, a gente traz anomalia de temperatura mínima, máxima, primeira semana operativa, anomalia de temperatura mínima da segunda semana e máxima da segunda semana. E aqui a gente trouxe um gráfico que a gente atualiza diariamente em forma CC com temperaturas diárias. A gente traz mínimo, máximo e um índice de calor calculado a partir das temperaturas e umidade relativa. A gente traz aqui para os principais centros consumidores de cada um dos supermercados. O que a gente queria chamar a atenção aqui é que após aquela primeira quinzena, primeiras 2 semanas operativas com temperaturas reduzidas, a tendência é de que a segunda metade de novembro seja mais dentro da normalidade ou até em termos médios, até ligeiramente acima da média que a gente espera para o período. A gente pode ter muitas oscilações associadas a episódios de chuva, bem como fica bem claro aqui para São Paulo, que até o dia 14 tive uma tendência de acréscimo, tem essa redução, mas novamente as temperaturas devem subir. Em termos médios, para a quarta semana operativa, última semana de novembro, deve manter valores ligeiramente acima do que foi verificado na nossa semana corrente, nossa terceira semana operativa de novembro. E para dar continuidade aqui na apresentação, para falar sobre análise e acompanhamento da carga, eu vou passar a palavra novamente para a Fernanda. Obrigada, Zambuja. Bom, passando então agora para a carga. A gente tem aqui, então, nesse gráfico, os valores previstos de carga para cada uma das revisões. A gente tem como premissa de cenário econômico que, em outubro, os indicadores de confiança da FGV, eles mostraram uma estagnação, decréscimo. Então, desse modo, e também junto às premissas de temperatura, a gente teve uma redução aqui da segunda revisão quadrimestral para o PMO, aqui de quase 74 gigas para quase 70 gigas. Olhando agora também a projeção da revisão 2 em relação à revisão 1, a gente teve um decréscimo de 677 megawatts médios, e abrindo aqui, então, cada uma das revisões por semana operativa, fazendo aqui a diferença entre a revisão 2 e a revisão 1. A gente tem aqui esses diferenciais na semana 1 e na semana 2, devido aos valores prévios já verificados de geração. E aqui nessa semana 3, a diminuição é devido à expectativa de que a semana 3 aqui tenha temperaturas muito parecidas aqui com a semana 2. E aqui a semana 4 e 5 tem apenas ajustes marginais.
Desse modo, a gente tem aqui que, pela revisão 2 de novembro de 22, comparado ao mesmo período do ano anterior, a carga está vindo cerca de 1,9 gigas abaixo do que o ano passado, que representa em torno de 2,7% a menos. Abrindo aqui por submercado, no Sudeste e Centro-Oeste, a gente teve uma diminuição de 259 megawatts médios da revisão 1 para a revisão 2. E desse modo, então, o Sudeste ele apresenta uma queda de 830 megawatts médios comparados a novembro de 2021, que representa uma diminuição de 2,1% da carga. Para o submercado Sul, a gente teve uma diminuição de 116 megawatts médios da revisão 2 para a revisão 1. E aqui, então, desse modo, a gente tem uma diminuição de 965 megawatts médios desse mês em relação ao mesmo mês do ano anterior, o que representa 7,8% de diminuição da carga do Sul. Passando aqui, então, para o submercado Nordeste, a gente teve uma diminuição de 143 megawatts médios da revisão para a revisão 2. E aqui, então, desse modo, o Nordeste está vindo 428 megawatts médios abaixo de novembro de 21, o que representa 3,6% a menos. Aqui, enquanto o Norte ele teve uma diminuição de 159 megawatts médios da revisão 1 para a revisão 2. Porém, o Norte ele é o único submercado que está tendo ainda crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. E aqui isso é devido a um consumidor livre que está retomando a carga aqui no Norte. Desse modo, então, aqui a gente está vindo com 317 megawatts médios acima de novembro de 21, que representa 5,1% a mais que esse período. Passando aqui para o resumo das projeções de carga, a gente tem aqui em vermelho, então, quais foram os valores verificados para esse ano, e aqui ainda o valor da revisão 2 de novembro desse ano aqui, tanto para novembro quanto a previsão para dezembro. Em verde aqui e amarelo, a gente tem a gente tem os valores verificados de 2020 e 2021. A gente vê aqui, então, que esse finalzinho de ano aqui, ele tem sido pior do que 20 e 21. Além disso, se a gente comparar aqui com esse pontilhado, que é a segunda revisão quadrimestral, a gente vê aqui que a carga sofreu uma grande frustração. Aqui, então, a gente traz o diferencial do PMO atual para a segunda revisão quadrimestral. A gente teve uma diferença para novembro de 5,5 gigas na carga, e para dezembro é previsto 3,1 gigas. Aqui a gente traz então, as variações da carga ante a 2020. De janeiro a dezembro, então, a gente está tendo um aumento de em torno de 4,4%. Em relação a 2021, espera-se algo em torno de 0,3%. Em relação à segunda revisão quadrimestral, de setembro a dezembro de 22, a frustração é de 5,3%. Aqui a gente traz a expectativa de projeção da Focus. Para o PIB, a gente tem aqui, então, para final de 2022, teve uma alta marginal da semana anterior para a atual de 2,76 para 2,77, e aqui, final de 2023, espera-se manutenção em 0,70. Com relação à inflação, pela terceira semana consecutiva que a gente teve uma alta, então o IPCA ele passou de 5,63 para 5,82 para o final de 22, enquanto houve-se uma manutenção para 2023 em 4,94. Aqui a gente traz os valores que foram projetados para o PIB de 2022 e aqui para 2023 ao longo desses últimos 12 meses. E aqui, essa linha cracejada, a gente tem o valor, então, do PIB que foi considerado na segunda revisão quadrimestral, que foi de 1,9%. E essa linha de baixo, ela traz o valor que foi considerado na segunda revisão quadrimestral para 2023, que é um valor de 1%. Agora eu passo a palavra de volta para... Para mim, Fer. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Zambuja. Bom, dando sequência aqui, então a gente comenta em relação à previsibilidade para o cálculo do PLD. A gente não tem alterações em relação ao que a gente já apresentou aí no último encontro do PLD. Cabe relembrar aqui, então, né, a questão da resolução ANA
132, de 10 de outubro de 2022, que ela determina ali 4 faixas de operações para restrições de defluência máxima para os reservatórios de Jurumirim, Chavantes e Capivara, integrantes ali do sistema hídrico do Rio Paranapanema. Ele indica também, né, que elas vão ser vigentes a partir de janeiro de 2023, e a modelagem, né, vai ser a forma que vai ser modelada, deve ser informada até agora no PMO de dezembro de 2022, que a gente está em tratativas ali com o ONS para definir a melhor forma de adotar a modelagem dessas usinas. E a gente deixa aqui para consulta as tabelas daqui de forma resumida, em termos de volume útil, nível e defluência máxima, né? Lembrando que deve ser utilizado aí pela CCE e pela ONS a partir do PMO de janeiro de 23. A gente relembra também, né, a questão daquela discussão em relação à Bacia do Paranaíba, do Grande do Paraná, mais especificamente as usinas de Emborcação, Itumbiara, Furnas, Mascarenhas de Moraes e Jupiá e Porto Primavera. O documento, né, que a gente está esperando é efetivamente a publicação da resolução, Ana, para aí sim a gente começar a contar em relação à previsibilidade, sendo utilizado apenas no PMO seguinte, né, respeitado ali os 30 dias, desculpa, respeitado um mês até o próximo PMO. Então, só relembrando então as datas, a resolução com base na resolução CNPE 22 de 2021, o parágrafo 2º, né, ele indica que alterações dos adiantados que não decorrerem de correção de erros ou de atualização com calendário pré-definido, conforme a regulação da ANEEL, deverão ser comunicadas aos agentes com antecedência não inferior ao mês do PMO, em que serão implementadas para que tenha efeitos na formação de preço, né? Então, para serem consideradas no PMO de dezembro, né, serão consideradas informações que saíram até o dia 25 de outubro, né, de 2022, que possuem essas características, né, que nesse momento não tem nenhuma diferença em relação ao caso do ONS. Em relação ao PMO de janeiro de 2023, a data limite é até o dia 30 de 11 de 2022, uma vez que o PMO de janeiro será realizado nos dias 29 e 30 de dezembro, e só relembrando as datas do PMO de dezembro, nos dias 24 e 25 de novembro. Então, em relação à previsibilidade, era isso. Eu passo a palavra agora para a Lanai, para ela comentar um pouquinho em relação ao comportamento do modelo Decomp aí durante essa primeira quinzena de novembro de 2022. Obrigada, Humberto. Só um segundinho que eu vou ativar o pointer. Então, pessoal, agora a gente começa, né, falando a respeito do comportamento do PLD para o submercado Sudeste/Centro-Oeste para as primeiras semanas de novembro de 2022, também recapitulando um pouco o início do ano. Nesse nosso gráfico, a gente tem as médias anuais, mensais e semanais, e a gente observa, por exemplo, aqui que para o ano de 2022, desde janeiro e fevereiro, a gente já tem observado um comportamento de queda no PLD médio mensal, conforme a gente consegue observar no gráfico. A partir de julho, até chegando no ápice em agosto de 2022, o PLD apresentou o seu pico, né, mensal de R$ 76,90 por megawatt-hora, sofrendo novamente reduções consecutivas, chegando ao piso que a gente tem observado ultimamente, nas últimas semanas, desde outubro até as primeiras semanas de novembro de 2022. Basicamente, essa variabilidade, né, que a gente tem observado ao longo desses meses, ela é dada em decorrência das oscilações em condições hidrometeorológicas que a gente tem observado em submercados específicos, dando ênfase para o caso do Sul, principalmente, né, e do submercado Sudeste. E mais recentemente, só para pontuar, em função também dessa questão hidrometeorológica, a gente tem observado essa constância desde outubro até mais recentemente as primeiras semanas de novembro, do PLD em 55,7. Aqui nessa tabela, a gente traz um resuminho, na verdade, um comparativo das últimas 2 semanas, para o caso dos 4 submercados, e como pontuado anteriormente, a gente observa que a variação em termos de média semanal, de uma semana para outra,
foi de 0%, visto essa permanência do PLD no piso. Já no próximo slide, a gente traz a decomposição da função de custo futuro do modelo Decomp, olhando a segunda semana de novembro de 2022, e basicamente, se a gente olhar, não teve, nenhuma das variáveis apresentou um impacto significativo, visto que as condições hidrometeorológicas estão propícias e a função de custo futuro tem permanecido em zero, como a gente observa aqui para o caso da primeira semana, e finalmente para o caso da segunda semana de novembro de 2022. Aí, novamente, se a gente recapitular aqui na tabela, a gente observa que esse comportamento ele é verificado não apenas para o caso do Sudeste barra Centro-Oeste, mas também para os demais submercados, Sul, Nordeste e Norte. Com relação à ENA mensal para o mês de novembro, a gente retoma aquele nosso gráfico clássico, em que a gente traz a comparação desses valores que são calculados, né, utilizando os dados da RV0 de novembro, com relação à RV1 de novembro, e a gente observa que de uma revisão para outra, a ENA do Sistema Interligado Nacional sofreu uma variação negativa, bastante pequena, né, de menos 1%, o que equivale a menos 0,7 gigawatt médios. E quando a gente abre esse valor por submercado, observa-se que os submercados norte e sudeste estão atrelados a variações negativas, com destaque basicamente para o caso do Sudeste, em que a variação foi mais significativa, chegando a menos 7 pontos percentuais. Já com relação aos demais submercados que tiveram um comportamento contrário, a gente pontua o caso do Nordeste e do Sul, em que a variação que foi observada de uma revisão para outra foram variações positivas, né? Com destaque nesse caso específico para o Nordeste, em que a variação chegou em torno de 20 pontos percentuais positivos. Já entrando na questão da atualização do armazenamento do Sistema Interligado Nacional, a gente traz um gráfico em que são apresentados os valores que foram previstos para a segunda semana de novembro de 2022 e o que foi realizado. A gente observa basicamente que, de forma unânime, todos os submercados e, consequentemente, o Sistema Interligado Nacional apresentaram uma variação negativa, né, que em pontos percentuais para o SIM ficou em menos 0,6%, e em megawatt mês, 1.616 negativos. Passando agora para a carga dos submercados, novamente foco segunda semana de novembro de 2022, a gente observa que o Sistema Interligado Nacional também apresentou uma variação negativa para o caso da carga, sendo valorada na casa dos 2.824 megawatt mês, valor negativo, e quando a gente abre esse valor por submercado, observa-se que a única exceção que não teve variação negativa foi o Nordeste. Os demais submercados, com destaque para o caso do Sudeste barra Centro-Oeste, apresentaram variações negativas. Agora, com relação ao fluxo de intercâmbio, a gente traz aqui os resultados associados a cada uma das condições de carga, condição de carga pesada, média e leve, e observa que os limites de exportação não foram atingidos e os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram entre os submercados. Basicamente, nessas três condições de carga, a gente observa que o valor da função de custo futuro ficou em R$0 por megawatt-hora para o caso de todos os patamares e todos os submercados. Com relação às curvas de oferta e demanda para os submercados do SIM, a gente recapitula, né, o conceito, começando pela curva de oferta, que ela é formada basicamente pelo entendimento da contribuição das usinas não simuladas individualmente, a inflexibilidade do parque de usinas termoelétricas, inflexibilidade do parque de usinas hidrelétricas, mais a oferta hidro e térmica, e como destaque a gente traz basicamente o ponto de cruzamento da curva da carga com a curva da oferta, pontuando aqui o valor da água que foi calculado para essa semana operativa, que novamente ficou em R$0 por megawatt-hora. Agora, entrando na terceira semana de novembro de 2022, novamente a gente retoma a questão da decomposição da função de custo futuro do Decomp, e novamente a gente pontua que nesse caso, conforme a gente também tinha observado para a semana 3 de novembro, a gente não tem nenhuma variável cuja atualização impacte o valor da função de custo futuro do modelo Decomp de forma significativa.
Com relação ao comportamento da ENA mensal de novembro de 2022, aqui a gente traz a comparação da ENA calculada com dados da RV1 e dados da RV2, e a gente pontua que, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a variação observada é negativa, em torno de 7 pontos percentuais, né, o que equivale a aproximadamente menos 3,1 gigawatt médios. E quando a gente abre esses valores de ENA mensal por submercado, observa-se que dos 4 submercados, 3 submercados apresentaram variação negativa, no caso o Norte, o Sul e o Sudeste, sendo que o destaque, no caso, é o submercado Sul, que apresentou uma variação de menos 18 pontos percentuais, ou menos 1,8 gigawatt médio. A única exceção, consequentemente, é o submercado Nordeste, que apresentou variação positiva de 18 pontos percentuais, ou 1 gigawatt médio. Voltando a falar do armazenamento, agora com foco na semana 3 de novembro de 2022, a gente observa aqui para o caso do Sistema Interligado Nacional, quando a gente faz a comparação do que foi previsto e o que foi efetivamente realizado em termos de EARM, foi um valor, uma diferença marginal, né? Sendo que os valores percentuais aqui com uma casa decimal estão idênticos em 54,1%, mas quando a gente abre em megawatt mês, a gente observa que essa variação foi, na verdade, pequena, mas positiva, em torno de 79 megawatt mês para o Sistema Interligado Nacional. E quando esses valores eles são discretizados para cada um dos submercados, a gente observa que os submercados que apresentaram variação negativa são o Sudeste e o Sul, com destaque para o caso do Sudeste, que apresentou valores mais elevados de menos 1.027 megawatt mês, e, em contrapartida, os submercados Nordeste e Norte apresentaram variação positiva, no caso Nordeste, associado ao maior valor, de 930 megawatt mês. Com relação à carga para a terceira semana de novembro de 2022, novamente a gente observa que, para o caso do Sistema Interligado Nacional, a variação que foi computada foi negativa, equivalendo a menos 1.429 megawatt mês. E quando a gente olha esses resultados por submercados, observa-se que, para o caso dos 4 submercados, as variações também foram negativas, não ocorrendo nenhuma exceção. Aqui a gente pode trazer como destaque o Sudeste / Centro-Oeste e o Sul, que apresentaram variações na casa dos 500 megawatt médios. Com relação ao fluxo de intercâmbio, novamente, aqui a gente traz aqueles diagramas por condição de carga, começando com carga pesada, carga média e carga leve, e a gente observa, basicamente, que os valores da função de custo futuro do Decomp não desacoplaram entre os submercados, e para os 4 submercados e 3 condições de carga, a gente observa que esse valor ficou em 1 centavo por megawatt-hora. Aqui, novamente, a gente traz a curva de oferta e demanda, só que agora olhando os resultados associados à semana 3 de novembro de 2022, recapitulando novamente, né, a gente tem a oferta dada pela contribuição das usinas não simuladas individualmente, das hidrelétricas e das termoelétricas, e como destaque a gente traz novamente o valor da água, que nesse caso ficou bem próximo de zero, ou seja, 1 centavo por megawatt-hora. Para finalizar, a gente traz o tabelão com a geração térmica com despacho antecipado para a terceira semana de novembro de 2022. Para o caso das 3 usinas que a gente considera aqui, que é Santa Cruz Nova, Luiz O.R. de Melo e Porto de Sergipe, o único destaque é Santa Cruz Nova, em que existe uma indicação de despacho antecipado. Para o caso da semana que vai do dia 12, do 11 a 18 do 11, a gente observa que o valor é de 245,4 megawatt médio, para as 3 condições de carga, pesada, média e leve. A partir da semana que vai do dia 19 até o dia 25 de novembro, a gente observa uma pequena elevação, saindo de 245 e chegando a 257,8, também para as 3 condições de carga. Já para a semana seguinte, do dia 26 ao dia 2 de dezembro, ocorre uma redução, saindo de 257 para 179,1, também nas 3 condições de carga. E, por fim, para as 4 semanas, que iniciam, no caso, no dia 3 de dezembro de 2022 e vão até o dia 30 de dezembro, a gente observa uma elevação significativa, saindo de 179
para 480,5 megawatt mês, também para as 3 condições de carga, pesada, média e leve. E a motivação desse despacho é por inflexibilidade. Com relação às demais usinas, Luiz Oer de Mello e Porto do Sergipe, conforme a gente já havia comentado anteriormente, não existe uma indicação de despacho antecipado. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cássia dar continuidade e falar sobre a cotação dos combustíveis. Obrigada, Lanai. Vou só pegar o laser pointer aqui. Ok, eu vou transferir para você em um segundo. Ah, tá joia. Obrigada. Prontinho. Peguei. Obrigada, boa tarde, pessoal. Então, aqui a gente traz a variação das cotações dos combustíveis, fazendo um comparativo entre os meses de setembro e outubro de 22. Nesse gráfico, a gente observa, né, a linha cheia, representando, então, valores já consolidados de cotação de combustível. E nessa tabela, a gente traz também, né, não só a informação da variação, comparando, então, setembro com outubro, mas também a metodologia de cotação. Nesse comparativo, o que a gente observa é uma redução do carvão mineral, NYMEX e JKM, em especial, então, o JKM, que teve uma redução de 29,7% no mês de outubro em relação ao mês de setembro. E em termos de elevação, a gente tem um destaque, então, para os combustíveis de óleo combustível baixo teor de enxofre, Brent e óleo diesel, com destaque principal aqui para o óleo diesel, que teve uma elevação de 14,6%. Além disso, a gente teve também um aumento da taxa de câmbio em 0,3% em outubro em relação a setembro. Aqui a gente traz para vocês, né, a informação também do comportamento da função de custo futuro em termos de CVU. Depois a gente corrige, né, para enviar a versão final da apresentação. É para o mês de novembro, para a semana 3, cujos dados foram divulgados no dia 7 de novembro, sendo utilizados então a partir da RV2, que se iniciou no dia 12 de novembro. Aqui a gente tem a informação, então, da pilha térmica, na qual a gente observa, então, a comparação entre a RV2 e a RV0 desse mês. Nessa tabela ao lado, o CVU conjuntural. O que a gente observa aqui, né, é devido ao fechamento da cotação dos combustíveis para o mês de outubro, em termos de cotação, houve, então, uma influência, né, negativa aqui, principalmente para as usinas de Edlux 10, Linhares, Povoação e Viana 1, com uma redução de 29,5% no PMR. E uma elevação principal aqui de Barra Bonita com 8,4%. Então, a partir dessa informação, o que a gente observa é uma influência sobre a definição do valor da penalidade, cuja metodologia de cálculo a gente apresenta, né, nessa parte onde eu estou circulando e mostrando para vocês, multiplicando-se, então, a 1,005 pelo maior valor de CVU, e posteriormente aplica-se, né, sobre esse resultado o primeiro múltiplo de 10 maior. Dessa forma, foi utilizado, então, como o maior valor de CVU, aquele especificado para as usinas de Linhares, Viana 1 e Povoação 1, que foi de R$ 2.922,81 o megawatt-hora, resultando, então, nessa metodologia, uma penalidade de R$ 2.940 o megawatt-hora. Aqui a gente traz também um histórico para vocês das últimas penalidades de restrição de nível mínimo. No dia 1º de outubro, foi, então, para o PMO de outubro de 22, utilizado um CVU de R$ 5.298,37 no megawatt-hora, resultando numa penalidade de R$ 5.330. Já para o PMO de novembro, que se iniciou no dia 29 de outubro, foi utilizado um CVU de R$ 4.147,79 no megawatt-hora, resultando, então, numa penalidade de R$ 4.170. Já no dia 7, conforme já mencionado, a gente fez, então, a divulgação do CVU PMR, no qual, então, foi utilizado, no qual houve uma variação e uma redução, especificamente, do CVU para as usinas, então, de Linhares, Viana 1 e Povoação 1, saindo de R$ 4.147,79 para R$ 2.922,81. E a justificativa foi a redução da cotação do JKM em menos 29,7%. Então, a partir do dia 12, para a RV2 do PMO de novembro, foi, então, utilizada a penalidade de 2.940. Por fim, a gente traz também a variação das cotações dos combustíveis, já para o mês de novembro de 22, trazendo, então, essa informação no gráfico, onde os valores cheios representam valores já consolidados de cotação, e os valores tracejados, né, os valores de cotação para o mês de novembro, que ainda não se encerrou. Novamente, a gente traz nessa tabela a metodologia de cotação e também a informação de variação. E até o momento, temos uma redução do carvão mineral,
óleo diesel e JKM, com destaque principal para o carvão mineral, que teve uma redução de 18,1% para o mês de novembro em relação ao mês de outubro, e também uma redução da taxa de câmbio em 2,9%. Já em termos de elevação, temos uma elevação, então, para o óleo combustível baixo teor de enxofre, Brent e NYMEX, com destaque para o NYMEX, com 13,4%. Agora eu passo a palavra para o Cássio, que vai dar continuidade à apresentação. Só um segundo que eu vou te passar o controle. Você pode confirmar se recebeu, por favor? Aqui, só um segundo. Recebi sim. Obrigado. Então, dando continuidade aqui na apresentação, a gente passa agora para os resultados da análise do preço para no mês de novembro. Então, a gente vai trazer aqui todos os resultados do mês de novembro até os dados que a gente tem. Então, a gente começa trazendo o balanço energético do SIM, visto pelo DEC de DCM da CCE. Só fazendo aqui, dando aqui um aviso aqui no lado esquerdo da tela, a gente tem que no dia 29 de outubro foi acionado o quarto nível de contingência, que o PLD calculado foi feito com base no CMO do modelo Decomp dessa primeira semana operativa de novembro, aplicando os limites estruturais que a gente avisou conforme o comunicado 789. E também no DEC do dia 1º de novembro foi acionado o segundo nível de contingência, a gente também não teve a entrega do modelo D100 por parte do ONS, por conta ali de dificuldade na convergência no tempo hábil, então o PLD foi do dia D, ou seja, do dia 1º foi calculado com base no PLD do dia 31 de outubro, conforme a gente avisou no comunicado número 792, né, ambos esses níveis de contingência podem ser acessados no procedimento de comercialização. Agora a gente traz inicialmente o balanço energético do SIM, com esses dados, começando aqui na parte da base em vermelho, trazendo a geração termoelétrica total. Aqui eu só vou confirmar esses dados aqui de inflexibilidade, né, eles devem estar equivocados, mas a parcela total está correta, de 4,2 GB no SIM como um todo, 6% do total médio. Aqui a parcela de geração das não simuladas individualmente, a gente nota aqui valores médios 17.186 megawatts para essa semana, 25% do total médio para essa primeira semana de novembro, e por fim, aqui a parcela de geração hidráulica em azul, que faz o acompanhamento da carga. Lembrando que o primeiro dia foi calculado com base nos resultados do Decomp, então por isso que está em valores de 2 patamares de carga, o leve e o média. A gente tem 69% do total médio dessa semana, ou 47.616 megawatts médios. Quando a gente compara os dados que são atualizados todo dia para a rodada do modelo D100 com aquelas consideradas para a mesma semana no modelo Decomp, a gente tem dados 90% na comparação percentual das usinas não simuladas individualmente, como a gente viu, 17,2 no D100 contra 19,17 GB nos outros modelos, e a carga muito próxima entre os dois modelos, 69 GB aproximadamente considerado para essa semana no D100 e 69.700 considerada para o Decomp. Agora a gente traz com um pouco mais de detalhes a parcela das não simuladas individualmente para essa semana, separado por fonte, e os dados médios. A gente nota valores mais elevados nos primeiros dias da semana, começando ali acima de 20 GB no dia 30 de outubro, e redução a partir do dia 2 de novembro para patamares abaixo de 15 gigawatts médios das usinas não simuladas individualmente, por fonte 17% de PCH, 22% de PCT, 8% da fotovoltaica e 53% aqui representado em azul da parcela eólica. Então, essa redução se deve principalmente por conta da redução da parcela eólica no dia 2 até o dia 4 de novembro. E, por fim, a curva do PLD. A gente se encontra no piso regulatório, R$ 55,70 por megawatt-hora ao longo de todo o horizonte dessa semana. Em termos de CMO, tanto o CMO visto pelo D100 quanto visto pelo Decomp da CCE, a gente tem valores iguais a zero nos 4 submercados. Agora a gente traz as mesmas informações agora para a segunda semana de novembro. Começamos pelo balanço energético do SIM, atentando novamente para o dia 5 de novembro, que também foi acionado o quarto nível de contingência. Como é um dia de final de semana, a gente não teve publicação do DEC de D100, aqui para o sábado, portanto, o PLD foi calculado com base no resultado do Decomp da CCE.
conforme que a gente explicou no comunicado número 804. Então, trazendo essas informações agora para essa semana, começando pelo balanço energético, novamente, a inflexibilidade aqui está equivocada. Parcela de geração termoelétrica 3,9 em valores médios para essa semana, das não simuladas individualmente, valores próximos em relação ao que a gente viu na semana anterior, ligeiramente acima de 7.627, 92% na comparação percentual com o modelo Decomp, e a parcela de geração hidráulica também com 69% do total médio, 47,4 GB para essa semana. E a carga, a comparação percentual, 69 para essa semana, também muito próxima à carga do Decomp para a semana para essa mesma semana no Decomp, que é de 69,7. Trazendo com mais detalhes a parcela das não simuladas individualmente no SIM, a gente começa aqui falando das PCHs, com 17% do total médio, PCTs 22%, fotovoltaica 8% e a eólica com 53% do total médio, que a gente traz a discretização dos dados médios diários. Valores sempre próximos a 18, 17 GB ao longo de todos os dias. E por fim, a curva do preço. Então, PLD igual na semana anterior, no mínimo regulatório, 55,70 nos 4 supermercados. E em termos de CMO, também a gente tem valores médios, tanto para o Decomp quanto para o D100, iguais a R$0 por megawatt-hora em todos os submercados. E por fim, a gente traz aqui os resultados que a gente tem até então para a semana corrente, a semana que iniciou no dia 12, começando aqui pelo balanço energético do SIM, 3.529 megawatts médios da parcela de geração termoelétrica total, e também a parcela, que é a parcela inflexível. As não simuladas individualmente, valores também ligeiramente acima de 17 GB, 25% do total médio, na comparação percentual, 89%. E é para aqui o montante de geração das hidrelétricas com 70% do total médio. Quando a gente traz as informações da carga, a gente vê valores iguais a 68.483 megawatts médios, a carga considerando estes 5 primeiros dias da semana, valores também muito próximos à carga média considerada para essa semana no Decomp, que é de 69 e 193, lembrando que a gente tem mais 2 dias úteis, que devem elevar ligeiramente essa carga média semanal. E por fim, a gente traz aqui a parcela das não simuladas individualmente, separado por fonte, 17% de pequenas centrais hidrelétricas, as térmicas 21%, fotovoltaica 9% e eólica 53%. E aqui, como a gente consegue observar, os dados médios, valores sempre muito próximos a 17 GB. E a curva do preço para essa semana, assim como nas semanas anteriores e meses, nos últimos meses, a gente vê o preço sempre no piso, 55,70, e o CMO aqui, no modelo D100, R$0 por megawatt-hora, e pela opção de custo futuro do modelo Decomp, 1 centavo nos 4 supermercados. E por fim, com relação ao modelo D100, a gente traz aqui os tratamentos realizados pela CCE, para as rodadas dos casos, destacando a desconsideração das restrições elétricas internas do submercado. Então, a gente tem visto, durante esse mês de novembro, que a gente tem as condições hidrológicas favoráveis e as condições também dos reservatórios. A gente tem visto uma dificuldade de convergência no caso do modelo D100, sobretudo do caso ONS, em tempo hábil para publicação. Dessa forma, alguns SGIs de usinas hidráulicas, de geração máxima ou SGI de geração mínima, estão sendo representadas por meio do registro RE do arquivo entidades.dat. Elas são, originalmente, digamos assim, representadas nos arquivos de rede para o caso ONS. Então, quando ela é lida pelo caso CCE, a gente faz essa análise se a restrição cadastrada no arquivo entidades.dat, no bloco RE, é uma restrição que é interna ao submercado, e caso ela seja interna ao submercado, ela não é considerada pela CCE e a restrição é comentada. Aqui abaixo a gente traz um exemplo da restrição máxima da OGE Passo São João, que foi que é tida ali por meio do SGI número 60.411. Então, o trecho do arquivo entidades.dat, registro RE, então o caso ONS, onde essa restrição de geração máxima de 60 megawatts é colocada, e no caso do CCE a gente comenta, uma vez que essa restrição, após análise das informações do SGI, e se necessário a gente busca um entendimento junto ao ONS, essa restrição ela foi comentada, e sempre que isso acontece, ela é
devidamente colocado ali o seu motivo no próprio deck. Em relação ao DECEM é isso, eu passo a palavra agora para o Humberto para dar prosseguimento. Obrigado, Cássio. Bom, dando sequência aqui em relação ao histórico do PLD, né, a gente só traz aqui, deixa mais como consulta e também apresenta os principais fatores. Né, desde a entrada do PLD horário, né, a gente traz o gráfico aqui de janeiro de 2021 até agora, aqui meados de novembro de 2022, no qual a gente verifica, né, essa pequena oscilação que a gente teve entre os meses aqui de julho a agosto, né, finalzinho aqui, início aqui também de setembro, do PLD saindo do piso, mas depois retornando, e os últimos meses aí a gente vem observando essa característica de manutenção do PLD no piso. Característica bem semelhante, né, principalmente para esse final do horizonte, para todos os submercados. Bom, e a gente traz também o comportamento do PLD, considerando os aprimoramentos da CEPAMP aí para o ano, que estão previstos para o ano de 2023, né, e a gente vem fazendo a operação sombra aí. Então, só relembrando, né, os aprimoramentos que a gente são aprovados aí para janeiro de 23, metodologia para a geração de cenários hidrológicos do PAR-PA, o critério de alteração, né, do critério de parada do New Wave, com um número máximo de iterações igual a 50, né, antes era 30, e 6 iterações consecutivas com deltas EIF abaixo de 0,1%. O nível de aversão ao risco de CVaR 2535, né, alterando em relação ao 2540. E os decks oficiais sensibilizados, né, eles não alteram as condições iniciais, né? Então, muitas vezes, quando a gente olhar o despacho térmico, ele tem aquelas alterações, né, de subida e descida diárias, porque as condições iniciais são mantidas entre os decks, né? Não é feito de maneira encadeada. Então, a gente apresenta aqui os PLDs dos mercados Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, sem fazer as limitações, né? Então, o PLD sem aplicação de limites, no qual a gente tem uma média aqui para o submercado Norte de R$ 64,00 por megawatt-hora para esse horizonte de janeiro de 2022 até meados de novembro de 22, considerando sombra, e R$ 25,00 por megawatt-hora, considerando o oficial sem aplicação de limites. Em relação ao sombra para o Nordeste, algo semelhante, mais um pouquinho, valores ligeiramente acima, principalmente aqui no início do horizonte. A gente tem R$ 68,00 por megawatt-hora contra R$ 26,00 por megawatt-hora, para o caso oficial, sem aplicação dos limites. Em relação ao Sudeste e ao Sul, valores mais elevados, né, uma vez que a gente não tem aqui os meses de fevereiro, março, abril, parte de maio, aí nos valores pisos, né, como a gente observou no submercado Norte e no submercado Nordeste, R$ 116,00 por megawatt-hora, contra o PLD médio oficial de R$ 32,00 por megawatt-hora, só lembrando, né, novamente sem aplicação dos limites. Em laranja, a gente tem o despacho térmico do SIM como um todo, né, para todo esse horizonte, de janeiro a novembro, e a gente tem em azul a geração térmica horária para o SIM durante todo esse ano. A gente só lembra, né, como a gente já mencionou, não se altera as condições iniciais, né? Então acaba que muitas vezes o despacho é indicado num dia, ele eleva a geração térmica, mas no dia seguinte ele pode iniciar num patamar mais baixo, porque ele utiliza a mesma condição inicial do caso oficial, e a gente tem as questões de unit commitment que impactam aí em termos da geração térmica. Em termos de delta de geração térmica, ou seja, uma geração térmica adicional com os aprimoramentos, a gente teria uma indicação por ordem de mérito de 374 megawatts médios para o caso do deck da CCE. Com a aplicação dos limites, né, a gente vai passar um pouquinho mais rápido, a gente tem uma variação para o sombra de 94 frente a R$ 59,00 por megawatt-hora, que a gente tinha com o PLD oficial. Para o Nordeste, 96 contra 59, e para o Sudeste, 126 contra 60 reais por megawatt-hora. Em termos de geração térmica, né, o mesmo gráfico, uma vez que a gente está fazendo aplicação de limite apenas
no PLD, né? Que faz sentido. E a gente só relembra, né, que a gente faz a disponibilização desses dados sombras, né, em termos de PLD, lá na plataforma do site da CCE, né, no painel de preços, na aba ali, quando você for para a home do site, né, preços, painel de preços, ali tem essa opção histórico do PLD horário, histórico da média semanal, histórico da média mensal, outros, e temos o sombra, né? Então aqui você consegue selecionar o horizonte que você gostaria e se mostra também, né, contra ou não o PLD oficial. Lembrando que essa daqui é uma ferramenta que foi feita de uma maneira genérica, então os próximos sombras que a gente tiver com granularidade horária, a gente vai conseguir também disponibilizar aqui e deixar para consulta de quem tiver interesse, né? A gente só destaca aqui que ela é feita uma atualização mensal, né? A maneira que a gente está utilizando atualmente é uma atualização mensal dos dados e o último dado informado é referente ao dia 30 de outubro de 2022. E a gente deve atualizar aí ao início do mês de dezembro com os dados até novembro. Bom, dando sequência, eu volto a palavra aqui para o Cássio, para ele comentar um pouquinho em relação aos resultados aí da projeção preliminar de dezembro de 2022. Obrigado, Humberto. Dando continuidade, a gente traz aqui a atualização da projeção. A gente só começa aqui com o disclaimer, que alertando que é de responsabilidade exclusiva dos agentes de mercado e do mais interessado, a obtenção de outros dados e informações para fins de tomada de decisões. E não cabe atribuir à CCE qualquer responsabilidade para a tomada de decisões administrativas e empresariais relacionadas a esse tema. Com relação às metodologias utilizadas, então é realizada a metodologia de projeção de ENA, que é feita por meio de redes neurais artificiais, e para isso é utilizada a transformação logarítmica, e a metodologia de simulação é a simulação encadeada dos modelos no Wave e Decomp. Que a gente traz o fluxograma em relação ali à transformação logarítmica necessária para a projeção de ENA por redes neurais artificiais. Aqui, metodologia da projeção de ENA, a gente deixa aqui para consulta dos senhores, e a metodologia, o fluxograma da projeção da simulação encadeada dos modelos. Passando agora para os resultados, a gente começa trazendo as premissas. Então, a gente traz novamente 5 simulações. A primeira simulação, que a gente chama de projeção do PLD, relacionado ao caso VE. Lembrando que a projeção aqui, ela começa do mês de dezembro de 22, e para isso a gente considera como novembro os dados de valor esperado da realização de ENA, ali do ONS. Sensibilidade número 1 é o limite superior, é considerado o limite superior de realização, no caso, ONS, para novembro, o mesmo vale para o limite inferior. Sensibilidade 3 e sensibilidade 4 levam em consideração a média do PLD dos últimos 3 meses, sempre arredondando ali para dezena. Então, é realizado ali é considerado, a ENA flat ao longo de todo o horizonte da projeção. No caso, na sensibilidade número 3, a gente viu que o Sudeste é 90%, o Sul e Norte são fixos na MLT, por mais que a média, considerando o novembro realizado, o novembro que a gente tem até então realizado, a gente tem valores no Norte acima de 100% da MLT, tanto o Sul quanto o Norte eles são fixados em 100% e o Nordeste em 70%. E a sensibilidade número 4 é considerado os mesmos dados de ENA, da sensibilidade número 3, ajustando o Sudeste para valores pessimistas, o Sudeste ali em 60% da MLT. Todos os casos consideram o despacho térmico por ordem de mérito e os aprimoramentos a partir de 2023. Agora, trazendo os resultados, a gente começa com o caso VE e o submercado Sudeste. A gente nota que no horizonte da projeção, que é de dezembro até janeiro de 24, a gente vê um CMO sempre em R$0 por megawatt-hora, caracterizando o PLD no piso aqui considerado ao longo de todo o horizonte como 55,70. Então, o piso ali ao longo de todo o horizonte, nessa configuração, a gente fecharia 22 com R$58,99 por megawatt-hora, média do PLD de 22 e de 23 no valor mínimo. A gente encontra os mesmos resultados de PLD e de CMO para o caso do limite superior, 0 de CMO e piso
ao longo do mês de dezembro de 22 e ao longo de todo o horizonte do ano de 2023, janeiro de 24. Mesmos dados médios para os 2 anos. Agora a gente traz os resultados do limite inferior. Limite inferior, a gente nota um CMO ao longo de 23, no período mais seco ali, de junho, julho, até outubro, a gente vê valores de CMO acima do valor de 0, mas abaixo ainda do mínimo regulatório, considerado aqui de 55,70, ou seja, mesma caracterização de médias em 22 e 23 em relação aos demais casos apresentados até então. A gente não vê diferenças em relação aos demais casos, no caso da sensibilidade número 3, 90, 100, 70 e 100. O CMO sempre no valor de R$0 por megawatt-hora, caracterizando o piso ao longo de todo o horizonte para o PLD. 58,99 para 22 e 55,70 considerando estes dados para 23. E por fim, nosso caso mais crítico, o caso considerando o Sudeste em 60%, aqui a gente vê uma diferença, sobretudo no final do horizonte da projeção. Em 22 a gente não vê diferença, então piso em dezembro e também o mesmo ali no começo do ano, ao longo de todos os primeiros meses do ano até o último quadrimestre, que a gente vê valores, até o último trimestre do ano que a gente vê valores acima do mínimo regulatório, começando em outubro, R$88 por megawatt-hora, e subindo, chegando até 174 no final do horizonte da projeção, que seria janeiro de 24. Considerando estes dados, a gente teria uma média de 22 igual aos demais casos, e a média de 23 em R$ 72 e R$ 34 por megawatt-hora. Então, aqui a gente trouxe os resultados do submercado Sudeste, Centro-Oeste, e como o PLD está acoplado com os demais submercados, aqui a gente traz as mesmas curvas ao longo do horizonte da projeção para os demais submercados. Então, elas não têm modificações em relação ao caso já apresentado do Sudeste. Então, aqui seria relativo ao submercado Nordeste e, por fim, ao submercado Norte. Nessa tabela, a gente traz, de maneira agregada, o PLD durante o horizonte da projeção para os 4 submercados e para as sensibilidades apresentadas. Agora a gente traz a energia natural fluente considerada nos casos que a gente apresentou os resultados, começando pelo caso VE e visto no SIM como um todo. Foi considerado para dezembro 90% da MLT, valores reduzidos ali ao longo dos próximos meses, abaixo de 90% nos primeiros meses de 23 e abaixo até de 80% nos meses seguintes de 23, só ao final do ano, a partir de novembro, que a gente tem valores mais próximos da MLT, chegando a 93% em dezembro de 23. Valores acima, né, dessa curva vermelha, a gente vê na curva do limite superior. Então, para dezembro, 102% da MLT, valores próximos da MLT nos meses seguintes e valores abaixo ali, muito próximos a 80% durante o período seco, durante o período úmido de 23 e valores que se elevam ao longo do período seco, próximos a 90, chegando ali no final do horizonte da projeção até acima de 100% da MLT. Esse aqui seria o limite superior, agora o limite inferior. Em dezembro, 76% foi considerado 76% da MLT e valores ao longo do horizonte sempre abaixo de 80%, valores sempre, muitos meses ali próximos a 70% da MLT considerado para o limite inferior. O caso 90, 100, 70 e 100, a gente tem valores próximos a 90% da MLT ao longo de todo o horizonte da projeção, sobretudo porque o Sudeste se encontra considerado ali 90%, o Sul, valores acima de 90%, 100%, assim como o Norte, só o Nordeste abaixo. Então, a gente nota aqui valores bastante elevados para o horizonte dessa acessibilidade número 3, valores médios ali por volta de 90% da MLT. E, por fim, quando a gente reduz o Sudeste em 60%, a gente vê valores médios ao longo de todo o horizonte da projeção por volta de 75% da MLT considerado nesse cenário, quando a gente olha assim como um todo. Aqui a gente deixa mais para consulta, com mais detalhes do que foi considerado em cada uma das projeções por submercado. Então, aqui seria com relação ao submercado, ao caso VE,
em vermelho, aqui em roxo ao caso do limite superior, em verde ao caso do limite inferior, e por fim as duas últimas sensibilidades, que têm valores flat ao longo de todo o horizonte para cada um dos supermercados. Seria a última sensibilidade com o Sudeste em 60% da MLT. Em termos de energia armazenada final, a gente traz aqui a energia armazenada final para cada um dos casos, em termos do sistema interligado. A gente fecharia o ano, no caso, com 57% de armazenamento no SIM e teríamos repressionamento dos reservatórios ao longo do período úmido, chegando a níveis ali em 23 até 83% de armazenamento e, ao longo do período seco, o depressionamento consequente até níveis de 61% de armazenamento, ali em novembro de 2023. Caso VE, agora para o caso LS, a gente fecharia o ano com 53%, 58% de armazenamento e repressionamento dos reservatórios ao longo do período úmido até níveis de 85%, 86% de armazenamento, e o depressionamento se daria até os montantes de 69% da energia armazenada máxima ao longo de 23. No caso do limite inferior, finalizaríamos dezembro com 52% de armazenamento, repressionamento dos reservatórios durante o período úmido até níveis de 78% de armazenamento ao final do mês de maio, e o depressionamento dos reservatórios do SIM até níveis de 51%, como a gente nota aqui ao final do mês de novembro de 2023. No caso da ENA 90, 100, 70 e 100, a gente tem valores mais promissores de energia armazenada final, com 57 em dezembro, 68 em janeiro, e repressionamento e o aumento dos níveis dos reservatórios até níveis próximos a 90%, até meados ali de 23, e depressionamento até níveis de 71% de armazenamento no período seco. E por fim, o caso mais crítico, quando a gente flexibiliza o Sudeste para 60%, a gente tem o fechamento do ano em 53% e os reservatórios sobem ao longo de 23 até os níveis de 72% de armazenamento e consequente depressionamento ao longo do período seco até valores ali próximos a 43% da energia armazenada máxima. Agora aqui a gente traz os dados que a gente apresentou de forma agregada para o SIM, agora por submercado, só lembrando que a gente tem a curva, tanto a curva quanto a maior preponderância da energia armazenada do SIM vista por meio do submercado Sudeste e Centro-Oeste. Então a curva é bastante parecida e os valores também são bastante parecidos, essa curva aqui no canto inferior direito. A gente deixa aqui também mais para consulta, caso haja necessidade. Então, o slide anterior era relativo ao caso do valor esperado, aqui relativo ao limite superior, limite inferior. Ao caso da sensibilidade número 3 com o Sudeste em 90% e aqui com o Sudeste em 60% neste último slide. Aqui agora a gente traz o balanço operativo para cada um dos casos, a gente se atenta mais ao despacho termoelétrico e, consequentemente, o aumento ou redução dos montantes hidráulicos. A gente tem, como a gente viu, o CMO ao longo de todos os casos, até com exceção do último caso, a gente viu um CMO em R$0 por megawatt-hora, indica que a gente tem o despacho térmico inflexível ao longo do horizonte da projeção, então a gente não vai ver modificação no despacho térmico e, consequentemente, no despacho hidráulico nesses primeiros resultados. Então, a gente tem um montante médio aqui de aproximadamente de 5 gigawatts quando a gente olha o horizonte todo da projeção, valores inferiores no começo do ano de 23 e valores maiores ao longo da segunda metade do ano de 2023. Então, aqui seria relativo ao caso VE. Então, a gente tem valores que sem modificações para os próximos casos, até a última sensibilidade, que a gente nota um aumento no despacho termoelétrico até a ordem de 7,5 gigawatts, né? Então a gente tem acionamento de térmicas no mérito e, consequentemente, a gente tem redução do montante de despacho hidráulico nesses últimos meses, por o caso da sensibilidade número 4. A gente traz aqui novamente a tabela em relação à garantia física estacionalizada e garantia física flat, caso seja também de interesse a consulta dos senhores. E aqui os resultados do GSF. Começamos com o SASO,
sazonalizado. Então, a gente tem uma média para 22, considerando o que a gente tem realizado e o projetado aqui para o mês de outubro, e o visto, outubro e novembro, e o visto pela projeção do PLD que a gente acabou de apresentar para dezembro, a gente teria uma média de 22 de 84,9. Isso a gente nota para todos os casos da projeção, uma vez que a gente tem o PLD no piso, o CMO em zero, no horizonte da projeção, que aqui a gente vê só o mês de dezembro, em todos os casos, então tem modificação no despacho hidráulico. Então aqui é sempre 84,9 para todos os casos, tem sensibilidade número 4. O mesmo vale quando a gente olha o GSF flat também, o mesmo valor, 89,4 para 22 e valores muito próximos de 85 para 2023. Em todos os casos, com exceção, atentando aqui para o nosso último caso, que a gente tem um despacho hidráulico mais reduzido, no nosso último caso, que faz com que a gente tenha uma média no PLD, por conta da redução dos últimos meses, uma média de 23 de 84,3, valor um pouquinho abaixo em relação aos demais casos. E, por fim, a gente traz os dados estimados de projeção de encargos, de serviços de sistema e custo de descolamento, considerando o que a gente tem realizado até então e o estimado para os próximos meses e o projetado de acordo com a projeção. A gente não tem aparecimento de encargos e nem custo de descolamento ao longo do horizonte da projeção, ou seja, de dezembro de 22 até janeiro de 24. E o que a gente apresenta aqui são os encargos de custo de descolamento de CMO e PLD acumulados até então. De encargos em 22 seria 5,7 bilhões de reais aproximadamente, e custo de descolamento 42 milhões ao longo de 22. Isso aqui para todos os casos de simulação. Em relação à projeção no PLD que eu tive para apresentar, eu agradeço a oportunidade e passo a palavra agora para o Humberto para as considerações finais. Beleza, obrigado, Cássio. Bom, só voltar aqui para a gente passar por uma pergunta que a gente recebeu aqui. Deixa eu só ler. Da Vale Lima, ela pergunta: prezados, boa tarde. Vocês possuem estimativa de qual é o principal fator, depois do efeito temperatura, responsável pela frustração da carga quando comparado com o ano passado? Para os meses de setembro e outubro, mesmo retirando-se os efeitos da temperatura, há uma frustração da carga em comparação com o ano de 2021. Bom, a Fernanda teve que sair, mas ela deixou uma resposta aqui que eu vou fazer a leitura para responder sua pergunta, Valesca. Grande parte da frustração da carga, né, devido a efeitos da temperatura e precipitação, uma vez que estamos, né, com o mês de outubro e novembro bem atípicos, né, com temperaturas mais baixas. Fora esse fator, podemos pontuar o fraco desempenho da indústria e também a expansão das instalações de micro e mini geração distribuída. Mas, né, nós não temos mapeados o quanto cada um desses fatores impactaram na carga, né? Então, o que o pessoal aqui, né, nos passou, né, a Fernanda e a Geisa, essa questão da indústria está com um desempenho pior, né, mais fraco do que o esperado, e a expansão, né, de instalações de micro e mini geração, né? Mas a gente não consegue aí ter um fator, né, de quanto seria o impacto de cada um desses fatores na carga, né? Então a gente agradece a pergunta, e em termos de perguntas a gente só recebeu essa mesma. Passando agora então para o próximo encontro. O próximo encontro ele vai ser realizado no dia 29 de novembro, né? Não será no dia 28, uma vez que no dia 28 teremos o jogo ali às 13 horas do Brasil versus a Suíça, né? Se eu não me engano, o segundo jogo da Copa ali, da seleção brasileira na Copa, né? Então, a gente conversou aqui com o nosso pessoal de comunicação e foi orientado a alterar a data para o dia 29 de novembro, no mesmo horário, mantendo as 15 horas para a realização deste evento. Então, agradecemos a presença de todos que nos acompanharam até esse momento e desejamos aí uma boa tarde e até o próximo encontro.